Meu nome é Tyler e esta é a história de como minha ex-sogra cometeu perjúrio na justiça familiar e como uma câmara de campainha ring se tornou a testemunha mais importante da minha vida. Começou com o meu divórcio de Melissa. Nós estávamos casados há 6 anos e eu achava que tínhamos um relacionamento decente com a família dela. A mãe dela, Patrícia, sempre foi educada comigo. Ela veio ao nosso casamento, ajudou a planejar nossas festas de aniversário de casamento, me chamava de genro com orgulho, ou pelo menos eu achava que sim. Quando Melissa e eu nos separamos, esperava que fosse de forma civilizada. Não tínhamos filhos, mas tínhamos bens em comum, incluindo uma casa na qual eu tinha dado o pagamento inicial antes de casarmos. Eu também tinha um pequeno negócio que cresceu bastante durante o nosso casamento. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram durante nossa primeira audiência na vara. O advogado de Melissa fez alegações que eu não conseguia entender. Eles diziam que eu não tinha direitos sobre certos bens porque, de acordo com eles, nosso casamento tinha sido informal e questionável desde o começo. Eu fiquei confuso. Nós tivemos um casamento. Temos uma certidão de casamento. Fizemos declaração de imposto conjunta. Do que eles estavam falando? Meu advogado pediu documentação e foi aí que eu vi pela primeira vez a declaração de testemunha de Patrícia. Li ela 3 vezes antes de conseguir processar o que estava vendo. Ela tinha jurado sob pena de perjúrio com Melissa e eu nunca tínhamos realmente nós casado. Segundo a declaração dela, nossa cerimônia foi apenas uma festa, e ela tinha sérias dúvidas sobre a validade da cerimônia. Ela alegou que o oficiante era apenas um amigo fingindo ser ministro e que tinha tentado avisar Melissa antes do casamento que aquilo não era legal. Cada palavra era uma mentira. Eu fiquei olhando para aquele documento por 20 minutos. Era a mesma mulher que tinha conduzido Melissa pelo altar quando o pai dela não pôde comparecer por causa do serviço militar. Ela tinha feito um discurso dizendo o quanto tinha orgulho de me receber na família deles. Ela tinha chorado durante nossos votos e agora estava jurando a um juiz que nada daquilo realmente tinha acontecido. Meu advogado ficou cético quando expliquei a situação. Tyler, ela disse, tem certeza absoluta dos detalhes. Porque se ela está mentindo sob juramento, isso é perjúrio. As pessoas geralmente não arriscam uma acusação de crime grave só para ajudar a filha no divórcio. Mas eu sabia o que lembrava. Nós nos casamos no local Riverside Gardens. O pastor Johnson, da igreja comunitária, foi quem oficializou. Patrícia usava um vestido azul marinho e dizia a todos como a cerimônia tinha sido linda. Eu tinha provas, mas não do tipo que o tribunal se importava. Tinha fotos, mas o advogado de Melissa alegou que fotos não provaram que a cerimônia fosse legal. Tinha nossa certidão de casamento, mas eles argumentaram que isso não contradizia as alegações de Patrícia sobre suas preocupações na época. Então, lembrei da câmara ring. Instalamos ela 6 meses antes do casamento por causa de alguns furtos de pacotes na nossa vizinhança. Eu tinha esquecido completamente dela durante todo o caos do divórcio, mas ela tinha gravado tudo o que acontecia na nossa porta naquele período. Naquela noite, voltei para casa e acessei minha conta ring pela primeira vez em mais de um ano. Voltei até a data do nosso casamento, 15 de junho. Minhas mãos tremiam enquanto clicava nos vídeos. O que encontrei foi melhor do que eu poderia esperar. As imagens mostraram Patrícia chegando na nossa casa na manhã seguinte ao casamento. Ela ainda estava com o vestido da noite anterior, carregando os sapatos e parecendo exausta, mas feliz. Mas o mais importante, ela conversava com nossa vizinha, a Sra. Chen, que tinha saído para pegar o jornal. Aumentei o volume e escutei a conversa delas. Como foi o casamento? Perguntou a Sra. Chen. Ah, foi absolutamente lindo, respondeu Patrícia, com a voz clara como dia na gravação. Nunca vi Melissa mais feliz. A cerimônia foi tão emocionante. O pastor Johnson fez um trabalho maravilhoso. O Tyler estava tão bonito no terno. Eu chorei o tempo todo. Ela continuou, estou tão orgulhosa de ter o Tyler como meu genro agora. Ele foi tão bom com a Melissa, e vê-los trocar votos ontem à noite, foi perfeito. Eles vão ter uma vida tão linda juntos. A marca de tempo marcava 8 horas e 47 da manhã de 16 de junho, exatamente 12 horas depois do fim da cerimônia. Mas tinha mais. A câmara ring também capturou Patrícia ajudando a carregar os presentes de casamento no meu carro 3 dias depois. Nesses vídeos, ela conversava com Melissa sobre seu marido, discutindo o casamento e como a cerimônia tinha sido tudo o que sonhamos. Eu tinha ela completamente e de forma inquestionável. A expressão do meu advogado mudou completamente quando mostrei as imagens. Tyler, ela disse, isso é prova irrefutável de perjúrio. Ela vai para a cadeia se usarmos isso. Pensei por exatos 5 segundos. Usar isso. A próxima audiência estava marcada para 2 semanas depois. Eu não contei a ninguém sobre os vídeos da câmara ring. Queria ver até onde Patrícia estava disposta a ir com suas mentiras.
Ela apareceu na audiência vestida com terno preto, com aparência de mãe preocupada tentando proteger a filha. Quando o advogado de Melissa a chamou para testemunhar, ela caminhou até o banco de testemunhas com confiança. Senhorita Patrícia Endres, começou o advogado. Pode falar ao tribunal sobre o relacionamento de sua filha com o réu. Claro, ela respondeu, olhando direto para o juiz. Desde o começo, estive preocupada com as intenções do Tyler. Pode detalhar suas preocupações com relação à cerimônia de casamento. Era isso. Ela podia parar de mentir agora mesmo. Podia dizer a verdade e provavelmente enfrentar mínimas consequências. Mas, ao invés disso, ela reafirmou. Excelência, tenho que ser honesta. O que eles chamaram de casamento foi apenas uma festa elaborada. Quem realizou a cerimônia não era um verdadeiro ministro, apenas um amigo deles fingindo para a celebração. Tentei avisar a Melissa antes do evento que aquilo não era legal, mas ela estava tão empolgada que não quis ouvir. O juiz anotava tudo. E você estava presente nessa cerimônia? Sim, excelência. Fui para não magoar os sentimentos da Melissa, mas sabia que não era um casamento de verdade. Tenho-me preocupado com essa situação há anos. Você conversou com alguém sobre essas preocupações? Ah, sim. Conversei com várias pessoas sobre como toda aquela história não era legítima. Estava muito preocupada com a situação legal da Melissa. Ela se enfiava mais fundo a cada palavra. Meu advogado e eu trocamos olhares. Era hora. Excelência, meu advogado se levantou. Gostaria de apresentar uma prova que contraria diretamente esse testemunho. O juiz assentiu. Continue. Meu advogado me entregou um tablet e pediu para que eu fosse até o banco do juiz. Excelência, este é um vídeo da câmara de campainha ring da casa do réu, feito 12 horas após a cerimônia que a senhorita Rix, acabou de descrever. Apertei play e a voz de Patrícia encheu a sala. Como foi o casamento? Perguntou a voz da senhora Chen pelos alto-falantes. Ah, foi absolutamente lindo, respondeu Patrícia. Nunca vi Melissa mais feliz. A cerimônia foi tão emocionante. O pastor Johnson fez um trabalho maravilhoso. O rosto de Patrícia ficou branco. Ela ficou encarando a tela do tablet como se estivesse vendo um espectro. Sua própria voz continuava tocando, elogiando o casamento, me chamando de genro, descrevendo como a cerimônia tinha sido perfeita. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pela gravação. Todos ouviam Patrícia contradizer, palavra por palavra, tudo o que ela tinha acabado de dizer sob juramento. Estou tão orgulhosa de ter o Tyler como meu genro agora. Ele foi tão bom com a Melissa, e vê-los trocar votos ontem à noite, foi perfeito. Quando a gravação terminou, o juiz olhou para Patrícia com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Senhorita Rix, disse ele, essa gravação parece contradizer diretamente seu testemunho. Pode explicar essa discrepância? A boca de Patrícia se abriu e fechou como um peixe. Ela olhou para Melissa, depois para o advogado dela, e voltou para o juiz. Eu só estava sendo educada com a vizinha, gaguejou. Não queria ofender a Melissa, ela tentou explicar. Você está mudando seu testemunho, interrompeu o juiz. A sala ficou em silêncio por um longo tempo, como se o tempo tivesse parado. Finalmente, Patrícia sussurrou, preciso falar com meu advogado. O juiz chamou uma pausa. Durante a interrupção, observei Patrícia e Melissa tendo uma conversa que parecia a mais intensa de suas vidas. Melissa chorava. Patrícia gesticulava freneticamente. Quando voltamos, o advogado de Patrícia pediu para retirar o depoimento dela. O juiz negou. Senhorita Endres, você está sob juramento. Vou perguntar diretamente, foi verdadeira sua declaração anterior sobre essa cerimônia de casamento? Outro silêncio longo, depois quase inaudível. Não, excelência. E as declarações que você fez na sua declaração de testemunha por escrito, eram verdadeiras? Não, excelência. O juiz deixou a caneta e olhou para Patrícia por um longo momento. Senhorita Endres, você sabe que perjúrio é crime. Patrícia começou a chorar. Não lágrimas suaves, mas soluços de choro que sacudiam o corpo. Só estava tentando ajudar minha filha, eu achava, ela disse. Achava que, se o casamento não fosse válido, ela poderia ficar com mais bens. Nunca imaginei que ela não soubesse que tinha uma gravação. O juiz ordenou uma pausa e chamou os dois advogados para sua sala. Quando voltaram, o advogado de Melissa pediu para retirar várias alegações relacionadas à validade do casamento. Meu advogado pediu que Patrícia fosse considerada em desacato e que fosse aberta uma acusação de perjúrio. O juiz concedeu ambos os pedidos. Patrícia foi presa na própria sala de audiência naquele dia. Enquanto colocavam as algemas nela, ela olhou para mim com ódio puro, não arrependimento,
não vergonha, ódio, porque na cabeça dela eu era a pessoa que tinha feito algo errado ao provar que ela mentia. Ela acabou-se confessando culpada de perjúrio e foi condenada a 2 anos de liberdade condicional e serviço comunitário. Ela também teve que pagar minhas custas judiciais, que foram altas, considerando quanto tempo a causa levou por causa das mentiras dela. Mas as reais consequências estavam na família dela. Melissa ficou devastada. Ela acreditava que a mãe tentava ajudá-la, e descobrir que Patrícia estava disposta a cometer crimes graves por alguns dólares a mais na partilha do divórcio destruiu a relação delas. Melissa e eu oficializamos nosso divórcio 3 meses depois, mas agora era justo. Eu recebi os bens a que tinha direito, e ela os dela. Ambos pudemos seguir em frente com nossas vidas. O momento mais satisfatório veio 6 meses depois, quando recebi uma ligação do meu advogado. Patrícia tinha sido obrigada a me enviar uma carta formal de desculpas como parte do acordo de confissão. A carta tinha 2 parágrafos de remorso exigido por lei. Mas o que importava não era o que ela dizia. O que importava era que ela existia, uma confirmação oficial de que ela tinha mentido, que tinha sido pega, e que havia consequências. Eu guardei as imagens da câmara Ring. Às vezes ainda as assisto, não por raiva, mas por espanto de como a tecnologia me salvou de uma mentira que poderia ter-me custado tudo. Patrícia achou que podia reescrever a história porque acreditava que ninguém poderia provar o que realmente tinha acontecido. Esqueceu que, no mundo moderno, tudo é gravado em algum lugar. Essa é a minha história. Às vezes, a justiça vem dos lugares mais inesperados, como uma câmara de campainha que, por acaso, estava gravando quando alguém achou que estava seguro para dizer a verdade. Se você gostou dessa história, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais conteúdo. E lembre-se, tome cuidado com o que diz e faz, porque você nunca sabe o que pode estar gravando.